Fala galera, J aqui, mais um lançamento para a lista de vocês, e dessa vez é um caso meio especial. A tradução dos primeiros capítulos em inglês dessa obra foram lançados faz uns 2 dias. Em português, só um capítulo foi traduzido até então. Por isso, eu estarei usando a maioria dos capítulos em inglês no vídeo, mas eu vou narrando por cima o que está acontecendo, como eu sempre faço. Temos 2 scans que pegaram essa obra, Hunters Scans e Tsudoku Traduções, então eu espero que pelo menos um não drope ela. Recados, eu deixei de fazer lives aqui no YouTube, mas continuo na Twitch, toda quarta e sexta, 23 horas. Se você tiver interesse em participar, link na descrição. Não deixe de conferir meu último vídeo sobre outro lançamento de cultivação, e se você não faz parte do nosso Discord, link também na descrição. Mas chega de enrolação, bora lá! The Heavenly Demon Can't Live a Normal Life pode ser traduzido para algo parecido com O Demônio Celestial não pode viver uma vida normal. A história começa contando que um famoso ferreiro tinha uma loja onde ele vendia seus produtos artesanais, até que certo dia todas as suas armas foram vendidas ao reino de Kiro, o qual estava passando por uma interminável guerra. O ferreiro, claro, conseguiu mais fama, muito dinheiro e status. Depois da guerra, ele foi premiado com a posição de barão e ganhou um certo território. Quem estava contando essa história era um velho. Ele estava contando ao protagonista, Roman, e ele se referia ao pai do protagonista. Então o ferreiro da história era o pai de Roman. Roman estava ouvindo essa história que supostamente ele deveria saber, já que era sobre seu próprio pai e muito famosa, porque ele não era Roman em si, e sim Baek Jong Hyuk, um mestre da cultivação que vivia em um mundo Murin, alcançou seus objetivos em vida e aceitou a morte de maneira pacífica. Morreu provavelmente de velhice. Quando ele morreu, por algum motivo, foi parar no corpo de Roman Dmitri, filho mais velho da família Dmitri, a qual tinha muita riqueza por causa do que aconteceu com o pai dele, mas passava o dia inteiro sendo um inútil, desperdiçando o dinheiro da família, e por isso todos o chamavam de idiota de Dmitri. Baek, no corpo de Roman, aprende o básico da origem de seu novo corpo, e de repente ele escuta uma confusão do lado de fora da casa que ele estava. Quando ele sai, tem uns figurantes batendo em um moleque, até que Roman interfere e pergunta o que estava acontecendo. Seu serviçal, se é que podemos chamar assim, explica que os figurantes são os presas sanguinárias, que era um grupo de bandidos muito famoso na região, e que era melhor não se envolver com eles. Mas já era tarde, o protagonista já estava gritando com os caras. Os bandidos dão risada da cara dele e falam que aquilo não era problema dele. Roman, já perdendo a paciência, pergunta a Hansi, seu serviçal, quem daquela situação infringiu a lei e qual era a punição para isso. Hansi, meio com o pé atrás, diz que o moleque que estava apanhando devia aos presas, mas que os presas não tinham autoridade para cobrarem a dívida, e acima de tudo, eles tinham desrespeitado Roman, que era o filho mais velho da família Dmitri, e a punição para aquilo era a morte. Era o que Roman queria ouvir. Ele pega um graveto do chão e diz que vai punir os bandidos. Dá nem tempo dos caras pensarem direito, ele finca o graveto no pescoço do primeiro, perfura o segundo, no meio da luta tem um flashback que ele era líder da seita do Demônio Celestial, e quando o último bandido vai fugir, Roman segura ele, diz que não iria tirar sua vida, mas que ainda assim ele teria que pagar pelo desrespeito, cortando a língua do bandido fora. Então já sabemos que o protagonista é um baita anti-herói, frio e calculista. A partir daqui, capítulos em inglês. O Roman original estava esperando a visita de sua futura esposa, onde foi um casamento arranjado entre as famílias. Flora Lawrence, a noiva, chega lá na casa dele com o objetivo de cancelar o casamento, e ela tem uma surpresa. Roman que toma a iniciativa e pede o cancelamento do casamento. Ela fica sem entender o que está acontecendo, mas ele diz que vai assumir a responsabilidade e vai lá avisar o pai dele. O pai dele fica pistola, diz que agora ele seria forçado a ir para o campo de batalha daqui a 6 meses e que, como ele tinha arranjado problemas com os presas sanguinárias,
uma organização que nem mesmo o pai dele conseguia controlar, ele teria que assumir a responsabilidade pelos próprios problemas. Roman diz que tá beleza, vira as costas e sai, deixando o pai surpreso, pois ele achou que o filho iria chorar e pedir a ajuda dele. Aqui eu vou acelerar um pouco para as partes mais relevantes. Tem mais uma breve interação com a Flora. Depois disso, ele começa a andar pela cidade com o objetivo de fazer os presas tentarem emboscar ele. Ele consegue, os caras caem que nem patos e são assassinados um após o outro pelo protagonista, sobrando apenas um deles. Aqui, figurante não tem vez. Nesse meio tempo, o serviçal dele tinha ido pedir ajuda para os cavaleiros que servem a família, achando que seu mestre estava em perigo. Volta para Roman, ele tortura esse último que sobrou para conseguir algumas informações, até que ele descobre onde os presas recebem as missões deles, digamos assim. Chegando lá, era um bar, onde ele diz algumas palavras-chave, que eram um código dos presas, fazendo com que todas as pessoas ali começassem a atacar ele. Mas protagonista é protagonista, é explicado que tinha uma técnica de respiração overpower no mundo Murin, que fazia a pessoa ficar mais forte só de respirar do jeito certo. Então aquele novo corpo dele já estava mais forte. Ele mata todo mundo, deixando novamente só mais um para conseguir mais informações. Tortura o cara, arranca uns dedos dele e vendo que ele não ia falar, o que ele faz? Ameaça de uma maneira muito intimidadora que se ele não contasse aonde era a base principal dos presas, Roman ia atrás do filho dele e ia matá-lo de forma bem lenta e bem cruel, fazendo o filho sofrer bastante. O cara não perdoa simplesmente ninguém. O bandido que estava sendo torturado vê que Roman estava falando bem sério e não tem outra opção a não ser revelar aonde fica a base deles. E aonde ficava a base? No território dos Lawrence, ou seja, território da família de Flora, sua noiva ou ex-noiva. Corta para um diálogo mais político, onde mostra o pai de Flora falando que o território deles estava passando por dificuldades. Por isso, mandou a filha casar com o filho da família Dimitri, que era muito rica, etc, etc. Mas isso não é importante agora. O importante é que Roman foi lá atrás dos caras. Os cavaleiros que o serviçal tinha avisado chegam em Lawrence, atrás do protagonista, mas já era tarde. Ele estava arrastando pela cidade o líder dos presas todo arrebentado, o qual estava implorando pela sua vida. Mostra brevemente um flashback do combate e o resultado foi Roman matar todos os subordinados, pegar o líder, levar no meio da cidade, humilhá-lo, anunciar que ele havia capturado o líder dos bandidos e dizer para todos que estavam presentes que ele ia arrancar o mal pela raiz, executando o cara, esmagando a cabeça do líder com uma pisada na frente da cidade inteira. Já nem sei se ele não pode ser considerado um vilão. O pai de Flora chama ele para dar explicações, já que ele estava no território dos Lawrence. Ele dá uma intimidada no futuro sogrão, que vai com a cara dele e depois comenta que sua filha arranjou um bom partido. Tenho minhas dúvidas sobre isso. No final, Roman volta para casa e é até aqui que temos a história traduzida para o inglês. Considerações: a arte é boa, não tenho muito do que reclamar. Talvez a falta de um pouco mais de detalhes e também a falta de cores mais vivas. Foi usado bastante cores opacas, mas nada que afete a leitura. O enredo não é 100% original, me lembra Dark Lady, um mestre da cultivação que vivia em um mundo de fantasia Murin, acaba indo parar em outro mundo de fantasia, só que dessa vez medieval. A diferença é que até então não temos magia nem monstros, então eu não sei se ele vai ser o único com habilidades especiais nesse mundo. O que eu sei é que ele é extremamente frio, cruel, impiedoso, mas pelo menos é dada uma certa motivação por trás das ações dele, o que deixa mais interessante do que ser mal sem motivo. Se você gosta de um protagonista anti-herói que beira um vilão e um pouco de cultivação, fique de olho quando sair traduzido The Heavenly Demon Can Live a Normal Life. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe recomendações de obras recentes aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui e um forte abraço.